Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós vamos ver os capítulos 13, 14 e 15 do livro dos Juízes e também 16, 17 e 18, referente a 2 dias de leitura, o dia de ontem e o dia de hoje. Meus irmãos, no capítulo de número 13, bem como no 14 e no 15, nós vemos a história do juiz chamado Sansão, né? E eu não preciso falar muito de Sansão, porque todos conhecem a história de Sansão, o homem mais forte do mundo. Até coincidentemente estou aqui com a camisa do Homem de Aço, né? Também conhecido no cinema como o homem mais forte do mundo. Não sei se você sabe, mas há alguma inspiração em Sansão para a criação do Homem de Aço, né? Uma vez que os criadores do Homem de Aço, do Superman, eles eram judeus, eram 2 irmãos judeus. E eles já disseram em algum momento que se inspiraram em Sansão, se inspiraram também em Jesus Cristo. Mas falando de realidade, né, Sansão. Meus irmãos, Sansão, ele era um juiz consagrado ao Senhor por voto de nazireado. E o que era o voto de nazireado? O voto de nazireado era um voto de consagração total de vida ao Senhor. Uma pessoa que tinha um voto de nazireado ou um nazireu, ele tinha que se abster de algumas coisas, de raspar a cabeça, de tocar em mortos, enfim, tinha várias coisas que um nazireu não podia fazer. O que eu posso dizer para você de diferente sobre o nazireado, que talvez você não saiba, é que existiam votos de nazireado definitivos, onde a pessoa era nazireu por toda a vida. Parece ser o caso de Sansão, mas também havia voto de nazireado por tempo. Então, por exemplo, eu era um hebreu e eu fazia um voto de nazireu por 1 ano. E durante aquele 1 ano, então, eu não podia raspar a cabeça, eu não podia tocar em morto, e fazer uma outra série de coisas que o nazireu precisava fazer. Sansão, meus irmãos, ele era um nazireu, um juiz em Israel, e que tinha o Espírito Santo do Senhor. Nós aprendemos há dias atrás que no Velho Testamento o Espírito Santo habitava em uma pessoa de cada vez. E isso fica muito claro no texto, no 13, 14, 15, mais no 16 também, né, que seria a leitura já de hoje. É quando o Espírito Santo vem sobre ele que a força aparece. Ou seja, a força de Sansão era de cunho sobrenatural. Tanto que você vê que quando ele quebra o voto de nazireado, ele perde a sua força. Diferente do que muitos pensam, a força não estava no cabelo. O cabelo apenas fazia parte do pacto do nazireado. A força estava no Espírito Santo habitando nele. A partir do momento que o Espírito Santo se retirava, ele perdia a sua força também. Já chegando na leitura de hoje, né, no capítulo de número 16, aí você vai ver a morte de Sansão, né? E você vai ver lá no final que o Espírito Santo volta, quando Sansão leva uma vida toda errada. Ele se mistura com prostitutas, era proibido ao nazireu fazer isso. Ele se mistura com prostitutas e que eram mulheres de outros povos, proibido aos nazireus. Os nazireus só podiam se casar com uma mulher que fosse de origem hebraica, né? Então a gente vê que Sansão, ele é um vacilão, ele comete vários erros contra o Senhor. E no final, aqui no capítulo 16, parece que ele tem um arrependimento sincero. Você conhece a sua história, né? Ele foi pego aí pelos inimigos, ficou cego, né? Cegaram seus olhos e tudo mais. Mas o texto diz aqui que o Espírito voltou sobre ele. E aí ele pegou as colunas do templo, conseguiu derrubar o templo sobre os seus inimigos. Ele matou os seus inimigos, mas ele morreu também no processo. Mas a única coisa que eu quero destacar na vida de Sansão, eu não preciso falar muito, porque ele é muito conhecido, é que se o Espírito Santo estava com ele, ele estava forte. Se o Espírito Santo se retirava, ele estava fraco. O Espírito Santo só estava com ele quando ele mantinha a santidade, ou seja, o pacto de nazireado. O Espírito Santo se retirava quando ele quebrava o pacto de nazireado. Meus irmãos, no Novo Testamento, e agora é o tempo da graça, o tempo que nós vivemos, o Espírito Santo habita sobre todo crente. É diferente, pessoal. Atenção, é diferente do Velho Testamento para o atual. Hoje o Espírito Santo está sobre mim,
está sobre você quando mantemos a santidade. Nós não temos pacto de nazireado, mas nós temos uma aliança com o Senhor feita em Jesus Cristo. Quando honramos essa aliança, o Espírito Santo vem sobre nós, nos fortalece, nos dá visão, nos dá sabedoria. Mas quando nós pecamos, a palavra diz: os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Espírito Santo se afasta, né? E aí nós ficamos na ignorância, na cegueira e por aí vai. Nos capítulos 17 e 18, nós vemos a história aqui de Mica, né? Ele era um homem que roubou a própria mãe, depois ele restitui a sua própria mãe, né? E o texto aqui vai dizer que ele faz um ídolo. Ele produz um ídolo, né, no capítulo 17. Você vai ver no capítulo 18 que esse ídolo vai acabar sendo roubado. Ele pega um levita genuíno do Eterno e faz com que esse levita seja seu servo, prestando culto de idolatria. Enfim, Mica é uma tragédia, né? Só que a gente vai ver aqui na história, no capítulo 17 também no 18, que depois Mica ele vai construir um ídolo, ele vai usar um sacerdote do Senhor, um levita do Senhor como sacerdote para prestar culto pagão, e aí depois esse ídolo vai ser roubado e tal. O que eu quero dizer para você? O que eu quero chamar sua atenção mais no final do capítulo 18? Quem vai roubar esse ídolo e depois vai continuar num culto de idolatria por muitos anos são os descendentes diretos de Moisés. Olha só, os homens de Dan, está lá no capítulo 18, no versículo 30 e 31, adotaram a imagem de prata. Jonatas, presta atenção, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até a época do cativeiro babilônico. Durante todo o tempo em que o santuário de Deus ficou em Siló, eles mantiveram para uso particular o ídolo feito por Mica. Ou seja, o medo de Moisés se cumpriu. Moisés tinha medo que o povo se dedicasse à idolatria, mas não foi só o povo que se dedicou à idolatria. Sua descendência direta se dedicou à idolatria até os dias do cativeiro babilônico. O que a gente aprende com essas leituras, meus irmãos? Tanto com a história de Sansão, como com a história de Mica e também com a descendência de Moisés. Quem está de pé, cuide para que não caia. Precisamos guardar a nossa santidade. Precisamos guardar a nossa santidade. E enquanto guardarmos a nossa santidade, o Espírito do Senhor estará sobre nós. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Nós vamos nos vendo por aqui, pelas páginas da Bíblia. Até amanhã.